Shalom! Muito bom ter você aqui para falarmos sobre este assunto. Por que eu sinto um vazio? Você já se fez essa pergunta? Quando eu estou falando de vazio, nós vamos tratar neste vídeo tanto do vazio emocional quanto do vazio espiritual. Vamos primeiro falar sobre o vazio emocional. O vazio emocional é quando você não tem suprimento suficiente na idade adulta. Você chega na idade adulta sem um suprimento essencial para a sua vida e saúde emocional. A criança deveria ter sido suprida com amor, com proteção e valorização. Então, quando essa criança que já se sente desprotegida, não valorizada, não amada, ela tem uma fragilidade emocional, ela vai enfrentar uma adolescência, uma juventude em desvantagem. Mas que bom saber que isso não é uma condenação. A qualquer momento você pode reagir, a qualquer momento você pode identificar essa sua fragilidade emocional e esse seu vazio. Como eu identifico um vazio? Você queria muito casar, você casa e agora isso não supriu o vazio que você tinha. Você queria muito um emprego novo, você tem. Aí quando você consegue esse emprego, já não supre, não era aquilo, ainda continua com o vazio. Você quer muito comprar coisas, você compra, nem tirou a etiqueta, chegou em casa, já está se sentindo novamente com um vazio. Esse vazio é como um buraco negro. Geralmente são pessoas que sofreram fortes dores emocionais de abandono, de rejeição, de traição. Essas dores emocionais produziram esse buraco negro que nada e ninguém pode suprir. Enquanto você não resolver esta sua ferida emocional, nada e ninguém vai poder suprir. Não é um casamento, não é o dinheiro, não é um novo emprego, não é uma nova igreja, não é uma ordenação. Nada disso pode te animar por alguns momentos, mas nada disso vai suprir. Nós podemos também identificar esse vazio como momentos traumáticos nacionais e coletivos. Por exemplo, no caso de Gideão. Todo mundo na geração de Gideão que estava vivendo aquele momento de roubo, em um roubo que nunca parava. Eles plantavam, eles colhiam e eles eram roubados. Esse ciclo de perdas provocou falta de esperança, falta de fé e um vazio enorme no coração da nação. Deus resolveu tratar com esse vazio com um homem, que foi Gideão. Porque se ele tratasse com um homem, este homem poderia tratado, restaurado, poderia trazer sentido, ser canal de Deus para levar sentido para a vida de outras pessoas que estavam se sentindo vazias. Nós vemos que Deus não mandou recado. Lá em Juízes capítulo 6, ele desceu em pessoa para tratar com Gideão, que estava... Aí você fala, mas Gideão era o único que estava pelo menos fazendo alguma coisa, tentando salvar um pouco. Mas, na verdade, quando o diálogo começa, você identifica esse vazio em Gideão. Quando Deus chega para falar com ele logo reclama, ele mostra o vazio espiritual dele e a falta de fé. Ele diz, mas se Deus se importasse conosco, Deus teria visto o que nós estamos fazendo e teria feito alguma coisa. Em resumo, é isso que ele falou para o Senhor mesmo, antes de entender que ele estava falando com o próprio Senhor. E é como que Deus tem muita paciência conosco, não é? Já pensou se o Senhor dissesse, sabe de uma coisa, Gideão? Eu desci para falar com você em pessoa, para te mostrar como você é importante. Mas já que você está falando dessa forma, fica falando sozinho ainda. Não, Deus é um Deus maravilhoso, Ele entende a nossa fragilidade. E Ele permaneceu, mesmo Gideão falando isso. Então, primeiro Gideão mostrou o vazio espiritual. Ele estava esvaziado de fé. E agora ele vai mostrar também no diálogo um esvaziamento emocional. Porque Deus falou, vai nessa tua força, guerreiro valente.
E ele falou, quem? Quem? Sou eu? Eu não sou guerreiro, eu não sou valente. O diálogo entre Deus e Gideão estava nesse sentido. Mas Deus falou para ele, não, eu não errei de endereço. É você, está aí dentro de você. É que este buraco está tão fundo desse vazio que você não está enxergando o teu valor, o teu talento, a capacidade que eu coloquei dentro de você. E graças a Deus, que Deus, um Deus paciente, continuou do lado de Gideão, até que Gideão, pouco a pouco, ele começou a entender que ele tinha valor, que Deus estava lá para protegê-lo e que ele era especial e amado. É isso que você precisa entender para você sair desse buraco negro. Bom, falando de vazio, eu quero que você... Será que você tem um desses sintomas? Eu vou te falar de alguns sintomas. Antes de enumerar os sintomas, eu quero dizer que este vazio geralmente é por pessoas que são órfãos emocionais. Pessoas que são órfãos emocionais são pessoas que são imaturas, desprotegidas emocionalmente, pessoas inseguras, com baixa autoestima, se ofendem facilmente justamente por causa da fragilidade emocional. Estes são algumas das muitas características dos órfãos emocionais. Mas vamos falar de sintomas do vazio emocional? Então, sintomas: falta de motivação e interesse ou prazer em qualquer atividade da vida. Isolamento, diminuição do foco, incapacidade de reagir ao meio ambiente, incapacidade de se expressar, sente-se preso, sente-se desapegado da mente ou do corpo. Isso são alguns dos muitos sintomas de um vazio emocional. Quando eu olho para Ana, eu identifico Ana, a mãe de Samuel, eu identifico todos esses sintomas. Ana não tinha mais motivação. Ela não tinha motivação para ir e para orar. Ela não tinha motivação para comer. O marido dela trazia uma refeição especial, ela não tinha motivação. Ela não tinha motivação no casamento, porque o marido a amava demais. Ele até mesmo falou, eu não sou mais importante do que 10 filhos, Ana. Mas Ana não conseguia enxergar mais nada. Ela estava mergulhada neste vazio. Ela só conseguia enxergar uma coisa, aquilo que ela não podia e aquilo que ela não tinha. Ela supervalorizou o que ela não podia e o que ela não tinha. Mas ela esqueceu de olhar para quem podia dar o que ela não tinha. O que ela não tinha? Ela era estéril. Ela não tinha filho. Então ela se sentiu, isso reforçou um arquivo que ela já devia ter. Ela se sentiu uma pessoa em desvantagem em relação aos outros. Ela se sentiu insegura, tudo a ofendia. Penina, que era sua rival, a ofendia e a ofensa entrava profundo no coração de Ana. Então Ana, olha, ela tinha falta de motivação, ela não se interessava por mais nada, nem pela vida espiritual, nem pela vida conjugal e nem por nenhum tipo de lazer, prazer. Ela se isolou. Ela não queria mais conversar com ninguém, não queria mais nem se alimentar, diminuiu o foco, ou seja, qual seria o foco? Orar. Ela tinha parado de orar, ela não reagiu mais, ela não conseguia mais se expressar. Quando o marido falou, eu não sou mais importante do que 10 maridos, do que 10 filhos, ela não reagiu. Ela não falou, puxa, meu marido me ama, mesmo eu sendo estéril, eu vou reagir, eu vou orar, eu vou crer junto com ele. Não, ela se sentiu presa àquela dor, o desespero entrou. Mas teve um momento em que Ana, ela conseguiu sair deste vazio. Ela falou, bom, eu vou fazer alguma coisa. E ela orou com fé. E quando ela orou com fé, toda a situação dela mudou. Você está vendo como este vazio, ele te aprisiona. Este vazio te anula todas as possibilidades de escape na sua vida. Então você tem que lutar. Como eu vou lutar? Reagir. E como reagir? Quando eu tive depressão profunda, para reagir, eu não conseguia mais pensar pensamentos sadios. Eu só pensava em tristeza, em angústia, em perdas, em traumas. E eu coloquei como ajuda
post-it na janela, na geladeira, coisas que me motivassem, que me fizessem a pensar diferente. Isso me ajudou demais, porque cada vez que eu batia os olhos, eu tenho saúde. Eu batia os olhos em outro post-it, eu posso caminhar, eu posso ressignificar essa dor. Então eu colocava palavras para eu mesma me animar. É isso que você precisa fazer com o seu vazio emocional, identificar qual é o teu cárcere, qual é o teu trauma, qual é a sua dor e reagir, porque a dor ela pode te construir ou ela pode te destruir, ela pode te enfraquecer ou ela pode te fortalecer. Agora vamos falar de vazio espiritual? Quando eu olho para Salomão, no início da vida dele com Deus, ele tinha uma vida espiritual intensa. Ele orava. A oração registrada de Salomão na inauguração do templo é uma das orações mais bonitas registradas na Bíblia. Ele teve uma educação espiritual das melhores aos pés do seu pai e da sua mãe, como ele mesmo diz em Provérbios. E você sabe quem era o pai de Salomão? Davi, o adorador, o homem segundo o coração de Deus. E Batseba, uma mulher que se agarrou a Deus e ensinou a Salomão o caminho do Senhor. Então, você tem um Salomão, até a inauguração do templo, um homem que temia Deus, que não tinha um vazio espiritual. Ele orava e Deus respondia. Ele se ajoelhou, levantou os seus braços e sabe o que aconteceu? Caiu fogo do céu. Ele teve experiências sobrenaturais. Ele viu Deus, Deus apareceu para ele, Deus falou com ele. Ele vivia bênçãos e bênçãos de Deus. Mas, de repente, Salomão começou a negligenciar a sua vida espiritual. E quando ele parou de orar, quando ele parou de ter intimidade com o Senhor, e ele começou a achar que bens materiais trariam alegria para a vida dele, quando ele enfraqueceu espiritualmente, começou o vazio espiritual na vida de Salomão. Eu vou te mostrar um vazio, porque todos nós temos um vazio no coração, exatamente do tamanho de Deus. Você já ouviu falar essa frase? Mas é verdade. Se você não preencher esse vazio com Deus, nada vai suprir. Nem pessoas, nem coisas, nem cargos, nada vai suprir. Eu vou te provar lendo Eclesiastes capítulo 2. É o próprio Salomão que diz. Ele fala sobre a vida dele. Ele disse... Ele está falando aqui em Eclesiastes capítulo 2, ele está falando que tudo é vaidade. Então ele chega no versículo 4 e ele começa a falar tudo que ele fez na vida dele quando ele começou a ficar vazio espiritualmente. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim. Neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de água para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Versículo 8. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Resumindo, versículo 10. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Bom, e aonde ele chegou com tudo isso? Não há nenhum mal você ter coisas. Mas acontece que Salomão, ele trocou as prioridades. Você está vendo, eu destaquei na minha entoação de voz, você pode ver que eu falei para mim, eu reforcei. O quanto Salomão, ele ficou, a vaidade, a ganância, o orgulho entrou no coração de Salomão. Deus queria dar coisas a Salomão. Ele já era um homem rico, mas ele simplesmente queria suprir um vazio que só era do tamanho de Deus, com coisas, com mulheres e com pessoas. Você sabe o que aconteceu? Uma ruína, porque o livro de Eclesiastes é um homem deprimido, é um homem que entende que ele gastou muitos anos da vida dele e agora com nada, porque isso tudo, no final das contas, era nada. Sem Deus,
as riquezas não são nada. Sem Deus, relacionamentos não vão suprir esse vazio que você tem. E aqui, Salomão, ele chega no final do livro de Eclesiastes, e ele diz uma preciosidade para mim e para você. Ele fala, nunca, em outras palavras, ele está dizendo, nunca caia na armadilha que eu caí. Porque ele diz em Eclesiastes capítulo 12, no versículo 13, é o final, é o último capítulo, o último versículo, é um recado, o homem que conheceu o espetacular de Deus e perdeu esse espetacular. Ele diz aqui, de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer o juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E daí ele conclui, busque a Deus. Deus é tudo. Tenha você, se você não tiver dinheiro, busque a Deus, porque Deus é o Deus provedor. Se você tiver muito dinheiro, busque a Deus, porque as riquezas, elas não podem suprir e elas não podem preencher este vazio que tem o tamanho de Deus. Nós não vemos só Salomão, um homem com um vazio. Eu vejo também Sansão. Era um homem que tinha um vazio. Mas que tipo? Ele tinha um vazio emocional, ele tinha um chamado, ele tinha dons. E a gente não pode culpar Sansão, os pais não supriram, não. Ele foi amado, ele foi desejado. Os pais de Sansão chegaram para Deus e disseram, o que é que a gente tem que fazer para educar o nosso filho nos caminhos do Senhor? Então não impute aos outros uma culpa que é sua, muitas vezes. Foi uma escolha de Sansão. Sansão escolheu ser superficial. Sansão, ele escolheu simplesmente agradar a alma dele. Como Jesus disse, se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder a vida. Mas é um jogo de palavras mesmo. Quando ele falou sobre isso, ele está falando, se você quiser ganhar a sua vida, ele está falando de a vida em grego, nefis. Se você quiser só agradar a sua alma, dar prazeres para a sua alma, você vai perder a vida que é Zoe, a vida do tipo de Deus. Deus quer que você tenha alegria, que você tenha prosperidade, mas isso não pode ser o único foco da sua vida. Você é mais do que isso, porque quando você morrer, você não vai levar com você o dinheiro nem as muitas roupas que você comprou. O que você vai levar é o que você fez pela tua eternidade. Então, você viu tanto por Sansão, se Salomão era o homem mais rico do mundo, mas ele sendo o homem mais rico do mundo, da época dele, eu digo para você que ele foi o mais pobre emocionalmente e espiritualmente. Ele teve um começo bom, mas ele empobreceu no decorrer dos anos. Se Sansão era o homem mais forte do mundo, eu digo para você que ele se tornou o homem mais fraco do mundo. Derrotado por uma mulher, derrotado por uma estratégia de insistência de Dalila. Mas graças a Deus, tanto Sansão quanto Salomão se arrependeram, ainda que no último suspiro, mas eles se arrependeram e deixam uma lição para nós. Nunca deixe que o vazio permaneça na sua vida, reaja, faça alguma coisa. Você está com um vazio espiritual? Comece a buscar a Deus hoje. Você está com um vazio emocional? Comece a reescrever a tua história, a reeditar, a ressignificar as dores. Não fique prisioneiro dos teus cárceres mentais. Deus te deu libertação e cura e restauração e salvação. Por isso, saia deste vazio, reaja, ainda dá tempo. E é esse o recado que eu queria deixar para você. Se você gostou desse vídeo, então compartilhe com mais pessoas e diga, é tempo de reagir, é tempo de ressignificar as dores e é tempo de buscar o Senhor. Que o Senhor te abençoe.